Glória a Deus. Eu quero falar com você sobre o Natal. Sobre o Natal. Antes de nós entrarmos na nossa meditação, eu quero falar para você sobre a comemoração do Natal. Nós temos 3 pensamentos acerca da comemoração do Natal. E eu quero explicar para você. Existe muita discussão quanto à comemoração do Natal. Mas antes de eu deixar esses 3 pensamentos, uma coisa que deve ficar muito firme para você, muito firme, biblicamente falando, tem que ficar muito nítido, muito cristalino. Nada, absolutamente nada, nem Natal, nem nada, absolutamente nada, nem um pensamento, nem uma doutrina, nem uma organização, nem uma pessoa, nada pode substituir Jesus. Quem concorda, aplauda ao Senhor Jesus por isso. Nada pode substituir Jesus. Nada. Jesus é o centro. Ele é o centro. Ele é o centro de todas as coisas. Ele é o princípio, Ele é o fim. Todas as coisas foram feitas por Ele, e nada do que foi feito sem Ele se fez. Jesus é o centro. Isso tem que ficar muito claro, muito nítido para você. É bíblico. Nada do primeiro capítulo, do primeiro versículo da Bíblia até o final, o último versículo da Bíblia, tudo deve apontar para Jesus. Segunda coisa em relação ao Senhor Jesus: nada pode diminuir Jesus. Nada pode diminuir Jesus. Nada deve diminuir, ofuscar, minimizar o Senhor Jesus. Aí você fala, como assim? Por exemplo, de repente a pessoa vê um texto da Bíblia, uma verdade bíblica, uma verdade da Bíblia, qualquer que seja. Existem na Bíblia muitas verdades, mas a partir do momento que essa verdade ela é tão ressaltada, que começa a ofuscar Jesus, começa a diminuir a importância do seu sacrifício, começa a ofuscar quem Jesus é, vai virar heresia. Tipo assim, um exemplo: Jesus salva. Sim, a fé em Jesus salva. Mas alguém fala assim: Jesus salva, o sacrifício de Jesus é que salva, mas você tem que receber Jesus e fazer isso, isso e isso. Heresia. Não. Absolutamente não. Não. Nada pode e deve ofuscar a pessoa de Jesus e o seu sacrifício, mesmo que seja uma verdade bíblica. Quem está entendendo? Diga amém. Tanto para um lado como para o outro. O amor de Jesus, Jesus nos ama, Deus nos perdoa, Deus é amor. No entanto, se eu começar a dizer que Deus é tão amor, que o sacrifício de Jesus por mim na cruz é ajudado pelo fato de Deus me amar, ou seja, eu posso ser salvo sem o sacrifício de Jesus na cruz, heresia. Ah, mas Deus é amor. Deus é amor. Por isso Ele enviou Jesus para morrer na cruz no meu lugar. Então, nada pode diminuir a pessoa de Jesus e o seu sacrifício. Quem está entendendo, diga amém. Terceira verdade, terceira coisa: nada pode ajudar Jesus na sua salvação. Ah, Jesus morreu na cruz, o seu sacrifício foi por mim para que eu fosse salvo. Só que é o seguinte: essa doutrina aqui, essa verdade bíblica ajuda Jesus na sua salvação, na salvação que Ele, no seu sacrifício. Essa pessoa que foi tão santa, tão maravilhosa, tão temente a Deus, ela ajuda Jesus a te salvar. Heresia. Está fora da Bíblia. Nada, ninguém e nada e nenhuma verdade bíblica ajuda
a sua salvação, somente Jesus e somente o seu sacrifício é quem salva. Nada, absolutamente nada, não precisa de mais nada. Quem está entendendo, diga amém. A pessoa do Senhor Jesus é o centro de todas as coisas, de todas as verdades, de todas as pessoas, de todo o universo. Somente o Senhor Jesus, ninguém mais. Guarde muito bem essa verdade, porque todos os dias nós estamos vendo um ataque não a outras verdades, mas a essa verdade. A ponto, às vezes, de a pessoa dizer: não, mas essa pessoa estuda a Bíblia, essa pessoa conhece a Bíblia, essa pessoa anda corretamente, essa pessoa tudo isso, mas ele não crê em Jesus. Ele é salvo? Não é salvo. Ah, mas ele conhece a Bíblia? Não é salvo. Ah, mas ele é muito bom? Não é salvo. Não pode, não tem como. Quem está entendendo isso, gente? Isso eu estou deixando bem claro para você, porque o que as pessoas estão fazendo? Eles estão tirando os parâmetros, não tem mais limites. O limite hoje, na vida de muitas pessoas, é ele que estabelece. Quando acontece isso, existe um risco muito grande, porque cada um vai interpretar a palavra de Deus do seu jeito, conforme a sua história, conforme o seu ponto de vista, e não é. A Escritura não é de particular interpretação. Então, nós temos que ter isso muito claro. Dito isso, eu quero falar com você sobre os 3 tipos de pensamento quanto à comemoração de Natal. Gente, nós temos que ter equilíbrio. Diga equilíbrio. Diga equilíbrio. O equilíbrio. Pensa, você tem que entender muito claramente o porquê eu disse sobre a pessoa do Senhor Jesus. Gente, existem coisas na Bíblia que são inegociáveis. Não se negocia. Existem verdades na Bíblia que são inegociáveis. Salvação em Jesus, não se negocia. Não se negocia. Não tem como negociar. A Bíblia é a palavra de Deus, não se negocia. São coisas que não pode mudar, nem aqui. Não muda, mesmo que seja alguém do Brasil lendo a Bíblia e alguém lá do Japão lendo a Bíblia. É a mesma verdade. Isso é doutrina bíblica, não se muda. Não pode mudar. Quem está entendendo, diga amém. A doutrina da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, não se negocia. Jesus é Deus, não se negocia. Não tem como negociar. Porém, existem coisas que são secundárias. As verdades secundárias, existem coisas que são secundárias. Nas questões secundárias, nós temos que ser tolerantes e respeitosos. Então, John Wesley, ele disse isso. Nas coisas essenciais, unidade. Nas coisas secundárias, tolerância. E em tudo, o amor. John Wesley disse: nas coisas essenciais, unidade. Nós temos que concordar. Um irmão de uma igreja completamente diferente da nossa. Uma igreja que, por exemplo, homem senta de um lado, mulher do outro. Numa igreja em que as mulheres não usam calça comprida. Um exemplo, estou citando apenas um exemplo. Ou numa igreja em que todo o pessoal vai de bermuda. Tem igrejas que os irmãos vão de bermuda, domingo de manhã, calor. Não tem problema. Isso são secundários. Na verdade, de que Deus é Deus, Jesus é o único Salvador, nós temos que ter unidade. Nas secundárias, tolerância. Quem está entendendo isso, aplauda ao Senhor Jesus. E em tudo, o amor. E em todas as coisas, o amor. Quem está entendendo, diga amém. Diga amém. Tanto de um lado como do outro. Igrejas que
estão muito fortes na visão de Israel. Na visão de Israel, não tem problema. Qual é o problema? Oram por Israel, amam Israel, demonstro isso em Israel de uma forma muito profunda. Amém. Igrejas que não tem nada disso, ame e tolere, não tem problema. Mas nas coisas essenciais, firmeza e unidade. Amém, gente? Diga amém. Entenderam? E em tudo o amor. 3 tipos de pensamento. Primeiro pensamento: existe aqueles que acham que não deve comemorar o Natal e nem ter os símbolos natalinos. Não. Até falar Feliz Natal, não pode. Existem irmãos que pensam assim. Não, mas por quê? Existe base. Uma delas é que dia 25 de dezembro era comemorado o nascimento do Deus pagão, que eu não lembro agora o nome. E que Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. Bom, a maior parte dos estudiosos concorda que Jesus não nasceu 25 de dezembro. Muitos acham que foi entre agosto e outubro, e outros acham que foi na época da Páscoa. E uma boa parte concorda que Jesus não nasceu no final do ano, dia 25 de dezembro. E alguns acham que não se deve nem cumprimentar com Feliz Natal, e nem ter nenhum dos símbolos natalinos. Os símbolos aí que a gente vê por aí, desde árvore de Natal, guirlanda, Papai Noel e outras coisas mais. Então, alguns acreditam que nada, absolutamente nada, nem cumprimentar. Como eu já vi, né? Alguém falou, Feliz Natal, a pessoa falou, está amarrado. Eu falei, eu não entendi essa resposta, mas acontece, tem gente que está amarrado, rejeitado, nome de Jesus, tal. Então, existe esses que não creem dessa forma. Por quê? Porque o Jesus não nasceu em dia 25 de dezembro, foi a data de aniversário que se comemorava de um Deus, nascimento de um Deus pagão, e que essas comemorações são pagãs e que os símbolos são pagãos. De fato, a origem dos símbolos, a gente sabe que uma boa parte não tem origem cristã, uma boa parte entrou depois e não são símbolos cristãos. Isso é uma verdade, não são símbolos cristãos. Segundo tipo de pensamento, os que acham que deve comemorar o nascimento de Jesus, o Natal, sem os símbolos cristãos. Os que acham que devem comemorar o nascimento de Jesus sem os símbolos cristãos. E o terceiro pensamento é os que acham que devem comemorar o nascimento, o Natal, com todos os símbolos cristãos, inclusive Papai Noel, guirlanda e outras coisas mais. Então são os 3 tipos de pensamento. Irmãos, antes de eu falar o que eu tenho para comigo, eu quero dizer uma coisa importante para você. Nós temos que ser inteligentes. Antes de eu dizer o que eu vejo aqui biblicamente falando, nós temos que ser inteligentes. Essa época do ano é uma época do ano que as famílias se reúnem, que as pessoas baixam a guarda, as pessoas se cumprimentam mais, e uma série de coisas. É uma época do ano também que as pessoas gastam mais. É uma época do ano que as famílias se reúnem. Um conselho que eu dou para você, irmão, você que conhece a palavra, você conhece Jesus, aproveite essa ocasião para falar de Jesus. Aproveite para falar, aproveite para explicar o verdadeiro sentido do Natal esse ano, e os outros anos mais, e nessa época do ano. Segunda coisa, dê importância, quando você for na casa, na família das pessoas, os que conhecem Jesus e comemoram de forma diferente que você, e os que não conhecem Jesus principalmente, dê importância naquilo que eles estão se identificando com você. Eles se reuniram lá, está cheio de bebida, está com uma confusão, uma gritaria, ninguém está falando de Jesus. Ore para Deus te dar oportunidade para chegar ali. E na hora que todo mundo for comer junto, porque todo mundo vai comer, peça fazer uma oração. Seja luz. Meu irmão, ser luz no meio de luz não vale muito. Ser sal onde tudo já está salgado não vale muito. Mas se você for lá
ser luz. Está todo mundo aqui, ninguém está falando de Jesus, mas você conhece Jesus. Está todo mundo comemorando aqui o aniversário, mas o aniversariante não está presente. Você está lá. Aproveite para você, de uma forma positiva, de uma forma que crie pontes e não levante muros. Fale de Jesus. Aproveite isso. Porque se você aproveitar, é que Deus quer. Você está entendendo? A terceira coisa, o pior do que o sim e o não, é a discussão gerada em cima disso. Eu vejo as pessoas indo para a internet, meu irmão, tem coisa mais importante para fazer na internet do que levantar questões que ele sabe que vai gerar discussão. Esses dias atrás alguém me perguntou, falou: pastor, o que você acha disso que está acontecendo na internet, uma discussão? Eu nem lembro direito sobre o que era. Agora, veja só, a pessoa chega lá no céu, ele chega: Deus, antes de eu entrar eu quero fazer uma pergunta. Isso aqui é uma história, né? É uma história. Vou dar um exemplo aqui, não que a discussão girava em torno disso, mas vamos supor que seja tatuagem. Tem uma discussão muito grande sobre tatuagem. Aí a pessoa chega e fala: Deus, antes de eu entrar eu quero saber de uma coisa. As pessoas deviam ou não deviam fazer tatuagem? Aí Deus fala: cara, não tinha problema não. Um exemplo estou dando. Não tinha problema não. Aí a pessoa fala: eu sabia que podia fazer. Aqueles religiosos, olha só, tinha certeza que eu estava certo. Eu não estava certo, Deus? Deus fala assim: nisso que você está falando, sim. Eu estou dando um exemplo, não estou dizendo que é certo ou errado. Estou contando uma história aqui para você entender o problema da discussão. Aí ele falou: Deus, então eu estava certo. Na sua opinião, você estava certo. No que você fez, não. Mas por quê? Porque aquilo que você andou falando e influenciando tantas pessoas, teve gente lá da igreja lá que eles criam que não deveria de fazer, e eles estavam bem antes de você influenciar algumas pessoas lá. Depois que você influenciou aquelas pessoas daquela igreja que não fazia tatuagem, a igreja dividiu. Teve gente que se escandalizou e desviou. A sua opinião estava certa, mas o que você fez com ela estava errado. Sabedoria, irmão, equilíbrio. Sabedoria, equilíbrio. Para que a gente vai mexer em coisas que não são essenciais? Quem está entendendo isso, aplauda Jesus. Meu irmão, até a verdade, ela tem que ser trabalhada com sabedoria, amor e oração. Porque dependendo do jeito que eu fizer o uso de uma verdade, eu posso prejudicar. Eu estou falando verdades secundárias. As essenciais não se negocia. As essenciais não se negocia. Não tem nem discussão. As essenciais. Mas as secundárias, você tem que entender. Bom, eu creio, irmão, existem então 3 pensamentos. Não se comemora o Natal, nem símbolos, nem nada. Segundo, comemora-se o Natal enfatizando o nascimento de Jesus sem os símbolos. Comemora-se o Natal com todas as outras coisas. Eu creio que nós devemos comemorar o nascimento de Jesus, sim. Aliás, as estrelas, uma estrela especial apareceu no nascimento de Jesus. Os pastores no campo comemoraram o nascimento de Jesus, mais o coral de anjos. Os magos vieram comemorando o nascimento de Jesus. O anjo foi enviado tanto para Maria como José, para dizer sobre o nascimento de Jesus. Se Jesus não tivesse nascido, ele não teria morrido. O apóstolo Paulo fala em Gálatas capítulo 4, versículo 4, que vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido sobre mulher, nascido sob a lei. Então, se bem que a ênfase na pessoa de Jesus é interessante, 64 vezes no Novo Testamento é falado sobre a ressurreição, morte e ressurreição, 12 vezes sobre o nascimento de Jesus. A ênfase do novo nascimento é na morte e ressurreição, não no nascimento, mas também fala sobre o nascimento. Bom, você sabe que ninguém que
de todos que estão aqui e de todos que você conhece, ninguém que quando era criança ouviu falar do Papai Noel, hoje é um adulto adorador do Papai Noel. Não existe isso, eu não conheço ninguém que criança ouviu falar do Papai Noel e hoje é um adulto que tem imagens do Papai Noel em casa e se prostra e faz oferendas a ele. Não existe isso. Nós temos que ser sensatos e entender que ninguém faz isso. Ninguém adora o Papai Noel. Mas, aí você fala, então, o que nós devemos fazer? Eu creio que nós devemos comemorar, sim, o nascimento de Jesus. É bíblico. Mas eu creio também que a gente tem que ser muito ponderado, muito equilibrado, quanto aos símbolos do Natal. Não porque você é um adulto que vai adorar Papai Noel, árvore de Natal, ou qualquer coisa assim. Não é isso. Mas, nós temos que entender que existe um trabalho muito forte, principalmente quanto à quebra da verdade bíblica e da cultura cristã no Ocidente, principalmente e a partir das crianças. Exemplo disso, vou dar um exemplo para você. Quando os meninos eram pequenos, chegava a época da Páscoa. Irmão, que criança que não vai querer um ovo da Páscoa? Ovo de chocolate. Que criança que não vai querer? Você vai no supermercado, aqueles corredores cheios de ovos de Páscoa, ovos de chocolate. Aí, eu combinei com a Silvani quando os meninos eram pequenos. Naquela época eles ainda sentavam dentro do carrinho do supermercado, ficavam de pé tentando pegar o ovo de chocolate. Irmão, se você for sábio, você não vai falar assim, filho, está amarrado. Isso é paganismo. Irmão, isso aí não vai educar muito. Você está vendo esse ovo aqui? Ah, pai, é ovo de chocolate. Ovo de Páscoa, é ovo de chocolate. Isso aqui as pessoas dizem que é por causa da Páscoa, mas não tem nada a ver com a Páscoa. E usamos toda a vida essa verdade para ensinar a verdade para os meninos. Entenderam? E usávamos a época dessa época em que tinha ovo de chocolate a rodo. Entenderam? Muitas vezes eles comeram os ovos de chocolate, mas toda vez, voltando do supermercado, dentro do carro, eu contava a verdadeira história da Páscoa. E dizia para eles, olha, isso aqui não é nada. Primeiro que você já viu coelho botar um ovo, pior ainda um ovo de chocolate. Precisa de mais fé para acreditar nisso do que na abertura do Mar Vermelho. E assim por diante, explicando, ensinando. No entanto, em relação ao Natal, da mesma forma, comemore o nascimento de Jesus. Mas você não deve ser ignorante quanto aos símbolos do Natal, principalmente para os seus filhos. Por quê? Porque existem coisas que não deturpa totalmente, ninguém se torna um adorador do Papai Noel. Mas, se você não tomar cuidado, não tiver sabedoria, e até naquilo que você vai pôr dentro da sua casa, você pode estar paulatinamente, gradativamente, aos poucos, fazendo com que os símbolos na vida e na formação do seu filho, ele seja deturpado. Por que eu digo isso? Se você pegar no Antigo Testamento, muitas vezes Deus falava assim, faz um altar aqui, faz esse sinal aqui, e Deus falava assim, por quê? Para que os teus filhos, quando perguntarem o que é isso, você conte. Porque Deus, no Antigo Testamento principalmente, sempre trabalhou com símbolo. Por que o povo tinha que circuncidar? Por que na época da Páscoa o cordeiro é sacrificado? Sempre. Deus trabalhou com símbolos. Símbolos são importantes. Símbolos são marcas. Símbolos trazem lembranças. E se você permitir que os símbolos não sejam explicados, você pode trazer um sério problema. Eu não estou dizendo que você não deve fazer isso ou aquilo dentro da sua casa. Eu estou te estimulando a usar de forma correta as datas para que fique gravado no coração, principalmente dos teus filhos e daqueles que estão se convertendo às verdades bíblicas. Quem entendeu o que eu disse, diga amém. Essa é uma posição nossa que a gente adotou sempre dentro da nossa casa. Aí você fala assim, pode isso, pode aquilo. Eu não estou dizendo que pode ou não pode. Eu estou dizendo o que você deve fazer. Use as datas como símbolos das verdades bíblicas. Na Páscoa,
nunca perca a oportunidade de contar a história da Páscoa para os seus filhos. No final do ano que está chegando agora, aproveite. Mas se você permitir que somente os símbolos lá de fora entrem na sua casa e você não trabalhe isso na vida dos teus filhos, lá na frente isso pode ter um impacto negativo. Você sabe por quê? Símbolos são importantes. Símbolos são importantes. A posição que eu tenho na nossa casa, na nossa família é o seguinte: nós sempre comemoramos o nascimento de Jesus, mas nunca demos ênfase a esses símbolos que nós vemos sair para fora. Muito pelo contrário. Os meninos estão aqui, cresceram com muita guerra e muita luta. Quanta oração nós fizemos para que eles crescessem, mas hoje estão com Jesus. Quem entendeu, aplauda ao Senhor Jesus. Nas coisas essenciais, unidade e firmeza. Nas secundárias, tolerância. E em tudo, o amor. Amém, filho? Em tudo o amor. Você vai chegar na casa de alguém lá, eles vão estar comemorando o Natal de forma completamente avessa àquilo que a Bíblia diz. Não seja o chato da festa, seja o sal e a luz da festa. Amém? Aplauda a Jesus de novo. Eu quero falar, para a gente orar agora, depois dessa explicação, nós temos alguns minutos. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 1, versículo 18 em diante. Tem uns pastores tremendamente usados por Deus, Brasil afora, que comemoram o Natal com todos os sinais e símbolos. Temos pastores abençoadíssimos, tremendamente abençoados, Brasil afora, que comemoram sem nenhum símbolo. E temos alguns que comemoram não comemoram absolutamente nada. Todos têm a sua base. Todos são bênção. Todos são homens e mulheres de Deus. Porque essas coisas, elas não vão contra a verdade essencial. Muito pelo contrário. São pessoas que estão ganhando almas, batizando gente e sendo usado pelo Senhor para transformar a nossa nação. Agora, cada um deve ficar com a sua verdade particular nesse aspecto. Essa verdade é uma coisa pessoal. Entenderam? É uma coisa pessoal de cada um. E, logicamente, que nós não podemos, de forma nenhuma, ninguém vai mandar dentro da casa de ninguém. Ninguém manda na vida dos outros, de forma nenhuma. Nós temos que ter uma coisa chamada equilíbrio, respeito e, acima de tudo, o amor. Amém, gente? Está bem explicado isso? Então, vamos aqui para o texto. Foi assim o nascimento de Jesus. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes de se unirem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente, mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Capítulo 2, versículo 1. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu, ficou perturbado e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhe onde deveria de nascer-lhe o Cristo. Responderam: em Belém da Judeia, pois assim escreveu o profeta. Versículo 7. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-as a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvir o rei, seguir o seu caminho, a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo.
Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Nós estamos chegando numa época muito gostosa do ano, que é o final do ano, que se comemora então o Natal, a virada do ano. Renova-se as esperanças de todos quanto ao próximo ano. Isso é normal, natural. Alguns mais, outros menos. Alguns já começaram a fazer até um planejamento para o ano que vem. Outras pessoas estão querendo emagrecer pelo menos 35 quilos no ano que vem. Se emagrecerem 5 quilos no ano que vem, já é alguma vantagem. E outras coisas assim. Tem gente que vai querer ler a Bíblia 20 vezes, mas eu sugiro que você planeje ler pelo menos uma vez. Se você conseguir, já vai ser joia. E todas essas coisas acontecem. Mas, antes da virada do ano, nós temos as comemorações que as pessoas chamam de Natal. E nas comemorações do Natal, nós vemos alguns tipos de pessoas. Eu vejo 3 tipos de pessoas que comemoram o Natal. O final do ano, o Natal, dia 25 de dezembro. Se bem que eu acho que Jesus não nasceu nessa época, né? Ou na Páscoa ou em agosto, outubro talvez, mas essa é outra coisa. 3 tipos de pessoas então que a gente vê, que eles comemoram o Natal. Então o primeiro tipo de pessoa, se você puder pôr aqui, põe aqui o primeiro tipo de pessoa. O primeiro tipo de pessoa são os que creem, depois ignoram e depois se opõem. Quando os magos, quando os reis magos apareceram lá em Jerusalém, eles vieram, trouxeram os presentes. Na verdade, a gente não sabe quantos eram. Não era um, podia ser 2 ou mais. Não se sabe quantos eram, as pessoas falam 3 por causa dos 3 tipos de presentes. Mas o fato é que eles chegaram, foram até Jerusalém, foram até Herodes. E quando chegaram a Herodes, eles falaram: onde está o que é nascido o rei dos judeus? Onde está? Herodes se perturbou, Jerusalém se perturbou, Herodes chama os conhecedores da lei, e eles falam que o Messias, o Cristo, haveria de nascer em Belém. Mas nós vemos que Herodes cria na palavra. Tanto é que esse Herodes foi o que reconstruiu o templo de Jerusalém. Ele reconstruiu o templo. Aquele muro das lamentações que tem lá em Jerusalém é uma parte do muro que Herodes reconstruiu. Então, você vê que ele cria em Deus. Ele cria. Jerusalém cria na palavra, na profecia. Os sacerdotes criam. Mas o que aconteceu? Herodes, então, ele vai, ele crê, depois ele fala para os magos ir lá visitar Jesus, depois voltar para ele e falar para onde ele estava. Por quê? Para que ele fosse lá e matasse Jesus. Então nós vemos que Herodes figura aquela pessoa que você encontra por aí, principalmente nessa época do ano. Ele crê, mas só que ele ignora. Ele fala: a vida de Jesus na minha vida não significa nada. Quantos cristãos, quantas pessoas que dizem Feliz Natal nessa época do ano, que estarão nas ceias de Natal, estarão com as suas famílias, eles creem, mas vivem como se Jesus não existisse. O máximo de sua devoção a Jesus é participar de uma ceia de Natal e no final do ano e sair falando Feliz Natal para todo mundo. E dependendo da forma que ele viver, ele vai se opor a Jesus. Dependendo da forma que você falar de Jesus para ele, ele vai se opor e vai falar que não tem nada a ver, que Jesus não é bem assim e assim por diante. Então, o primeiro tipo de pessoa que nós vemos nessa época do ano são as pessoas que dizem que creem, como Herodes, como Jerusalém falou, o povão de Jerusalém, como os sacerdotes disseram, os conhecedores da lei, foram eles que, de uma forma acertada, disseram para Herodes: olha, ele vai nascer em Belém. Eles conheciam a Bíblia, eles conheciam as profecias, eles sabiam que Jesus viria que o Messias viria. Eles sabiam de tudo isso. Imagina o ápice da história, da profecia,
do Antigo Testamento estava acontecendo. Imagine que aqueles sacerdotes, eles sabiam que o Messias viria, e podia ser que o Messias já tinha nascido. Eles disseram, vai ser nascer em Belém. Mas eles não se interessaram, eles ignoraram. Eles criam, mas ignoravam. Quantas pessoas hoje, nos dias, perto do dia 25, dia 24, Feliz Natal. E aí, Feliz Natal e tal. Ah, você quer creio, tal. Mas ele vai ignorar. Porque para ele, Jesus, vivo ou não vivo, para ele é a mesma coisa. Não influencia na vida dele. Mas existe aqueles que além de crerem, ignoram e se opõem. Porque dependendo da forma que você viver, dependendo da forma que você agir, as pessoas vão se opor. Peça para fazer uma oração. Fale um versículo a mais. Tem gente que não somente ignora, tem gente que se opõe. Fanático, isso, aquilo, outro, porque não precisa disso. É noite de Natal, dia 25 é Natal, e não precisa de fanatismo, essas coisas todas. Ou religiosidade e assim por diante. É um pessoal que existe. O segundo tipo de pessoa que existe são os que creem e o reconhecem. Nós vemos que o anjo falou com José. Falou, José, receba Maria. Nós vemos que o anjo, além disso, fala para José, fala, José, sai fora, porque vão tentar matar o menino. Ele foge. Quando os magos chegam, eles veem Maria e Jesus. Então, José e Maria é a figura daqueles que creem. E além de creem, eles reconhecem. E além de reconhecer, pagam um preço. Imagine o preço que José e Maria pagaram para proteger o menino. Imagine o preço social, familiar, econômico, físico, o esforço que eles tiveram que empreender naquelas viagens. Imagine Maria grávida, ela viajando daquele jeito. Depois que tem o bebê fugindo para o Egito. Então, nós vemos que aqueles como José e Maria, nos dias de hoje ainda, não somente creem em Jesus, não somente reconhece Ele como verdadeiramente Ele é, mas além disso, eles pagam o preço de testemunhar de Jesus, o preço de viver uma vida buscando a santificação e agradar o Senhor, o preço de expor a sua fé. Não tem como, por mais que a gente seja educado, por mais que a gente trate bem as pessoas, existe um momento que a sua fé, ela se torna notória. E às vezes acontece de a sua fé sofrer oposição. Você sabia que nos Estados Unidos hoje não é mais politicamente correto falar Merry Christmas? Existe uma campanha para que você não fale Merry Christmas? Na época do dia 25 de dezembro, uma nação cristã, não é mais politicamente correto cumprimentar com Feliz Natal. Porque existe uma minoria que não crê em Jesus. E é uma ofensa você falar para alguém que, naquele momento, supostamente, aquela pessoa não crê. Você o deixa constrangido. Mas existem países muçulmanos. O dia 25 de dezembro é tão forte que existem países muçulmanos. Como eu vi um pastor falando, que ele estava num país muçulmano, cheio de muçulmanos. Dia 25 de dezembro a pessoa, Feliz Natal, Feliz Natal. Merry Christmas. O cara lá, muçulmano, aquelas mulheres com aquelas indumentárias muçulmanas, cumprimentando com Feliz Natal. A questão é, irmão, que nós temos que reconhecer quem é Jesus. Existem duas festas que foram deturpadas, que são bíblicas. Duas festas são bíblicas que foram deturpadas: a Páscoa e o Natal. A Páscoa você vê que foi introduzido, está sendo introduzido na Páscoa, para tirar a visão das pessoas do verdadeiro sentido da Páscoa. Então, é forte a propaganda para que tire a visão. Aí alguns argumentam, ninguém vira adorador de coelho de Páscoa. De fato, ninguém vira. Só que isso, sendo bombardeado na vida das crianças, vai tirando o poder de a criança entender o símbolo
O que significa a Páscoa? E a segunda festa cristã é o Natal, que é muito bombardeado. Tanto um como o outro, como é cristão, nós temos que resgatar e colocar o verdadeiro sentido. Quem está entendendo, diga amém. Mas existem duas festas que são muito fortes mundo afora, que não são cristãos, que nasceram dentro de igrejas cristãs. Duas festas fortíssimas mundo afora, que não são cristãs, não tem nada de cristão, mas que nasceram dentro das igrejas cristãs. Primeiro é o carnaval. O carnaval nasceu dentro do catolicismo há séculos atrás. Pode ver que depois do carnaval vem um negócio de cinza, né? Porque peca quanto quiser, depois chega no dia de quarta-feira de cinza, parece que tem que se arrepender, fazer penitência, aquelas coisas todas. A segunda festa, terrivelmente antibíblica, mas nasceu dentro de igrejas cristãs, é o Halloween. Carnaval nasceu dentro do catolicismo, Halloween nasceu dentro do protestantismo. E o Halloween é perto do Dia dos Mortos. Perto do Dia dos Mortos. Então, essas duas festas não se resgata, não se recupera. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver com Bíblia. A Páscoa tem que ser resgatada. Principalmente tirando os símbolos errados ou trabalhando corretamente em cima dos símbolos errados. E o Natal. Mas Halloween e Carnaval nasceu dentro do cristianismo e não tem nada de cristão. Por isso nós temos que entender que nós temos que crer no Senhor Jesus e o reconhecer. Esse reconhecer aqui é exaltar, colocar Ele no lugar que lhe é devido, no lugar central, no ponto mais alto, no ápice. E nada, absolutamente nada deve concorrer, competir, diminuir, ajudar, manchar ou macular a pessoa do Senhor Jesus. Quem está entendendo que Jesus é o centro, aplauda Ele. E o terceiro são os que o anseiam e buscam. Muitos não conhecem Jesus. Muitos não entendem ainda, mas tem uma ansiedade, uma ânsia de conhecê-lo. Os magos vieram do Oriente, eles não eram de Jerusalém, eles não conheciam as coisas, mas eles foram atraídos. Eles viram um sinal na estrela, eles vieram. Mesmo sem conhecê-lo, talvez sabendo alguma coisa, eles eram sábios do Oriente. E eles vieram buscar a Jesus. E quando eles buscaram, eles encontraram o Senhor Jesus. Eles trouxeram dádivas, tesouros, presentes ao Senhor Jesus. Por quê? Por gratidão de ter encontrado. Nós vemos a diferença gritante entre Herodes, que deveria de conhecer, Jerusalém que deveria de conhecer, ignorou e perseguiu. Esses empreenderam uma viagem. Eles fizeram uma viagem, trouxeram suas caravanas, trouxeram seus presentes, seus tesouros e depositaram aos pés de Jesus, mesmo sem o conhecê-lo, mesmo não sabendo muitas coisas das profecias, mas vieram porque desejavam. Essas pessoas nós encontramos perto da gente. São pessoas da sua família, seus amigos, seus parentes, pessoas que trabalham com você, pessoas que você encontra no elevador do prédio, pessoas que você encontra no seu condomínio, na rua da sua casa. Existem pessoas que não conhecem verdadeiramente o Senhor Jesus. E nessa época, eles nesse clima que existe, estão totalmente abertos para você explicar para ele quem é o Senhor Jesus e o verdadeiro sentido do Natal. Quem está entendendo, diga amém. Essas pessoas não querem. Os símbolos errados, eles já têm de monte. Os símbolos errados, eles já têm de monte. Eles simplesmente desprezam os símbolos. Mas quando eles encontram não o símbolo, mas o Senhor Jesus, todo na vida deles muda. Por isso que eles eram estrangeiros, não conheciam, mas queriam, eles buscavam, mesmo sem saber direito quem ele era. Depois que encontraram, eles entregaram muitas coisas, reconhecendo no ouro a realeza de Jesus, no incenso a divindade de Jesus, e na mirra a morte que Jesus faria por todos nós. Mesmo sendo estrangeiros, eles encontraram o Senhor Jesus, e você então deve buscar a Jesus dessa forma. Fique de pé, nós vamos orar. E nessa oração, eu quero desafiar você, nesses dias,
ter muita sabedoria, muito amor e falar de Jesus às pessoas. Quem aqui vai estar com os seus parentes, seus familiares, tanto no dia 24 para o dia 25, como no dia 31 para o dia 1º? Quem vai estar perto de alguém? Abaixa a mão. Quem vai estar perto de alguém que você sabe que precisa entender o verdadeiro sentido do nascimento do Senhor Jesus? Que você tenha graça, que você tenha sabedoria, que você tenha direção do Senhor, para nesses dias ganhar pessoas para Jesus. Que nesses dias, que os corações já naturalmente estão abertos, você apresente suas certezas quanto à pessoa do Senhor Jesus. Tenha graça, tenha amor, sabedoria. Entre ali. Que o Senhor te dê oportunidade de, naquele dia, quando todo mundo estiver reunido, não somente oportunidade, mas que o Senhor te dê ousadia. Naquela hora você fazer uma oração. E quem sabe, um pouquinho mais, um passinho a mais, você leve eles orando. Em oração receber o Senhor Jesus. Aproveite esse momento. Mesmo que um dos seus primos, um dos seus tios esteja lá vestido com um gorro vermelho, uma barba de algodão, naquele momento ele pode em lágrimas receber o Senhor Jesus. Amém, filhos? Quem aqui quer esse instrumento? Então vamos orar. Levanta as duas mãos. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos agora que o Senhor esteja levando cada um de nós com muita graça, muita ousadia, com sabedoria, nós venhamos ser usados pelo Senhor nesses dias. É uma oportunidade que o Senhor está nos dando que é maravilhosa. Meu irmão, minha irmã estará com seus parentes, estarão com seus amigos, seus familiares, pessoas queridas. Que nesses dias o Senhor dê tudo isso a eles. E nessa oportunidade que o Senhor dará, que cada um de nós aqui, nós venhamos ser instrumentos em tuas mãos, para a gente falar do verdadeiro sentido do nascimento do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus veio para trazer a salvação em todas as áreas da nossa vida. Dê sabedoria, equilíbrio a cada um de nós. Dê um equilíbrio, dê sabedoria, para que nós venhamos de uma forma totalmente espiritual falar do Senhor Jesus, nesse tempo em que muitos corações se abrem para a mensagem do Senhor, em nome de Jesus. Que você tenha uma semana de bênção, uma semana de vitória, uma semana cheia de alegria, uma semana sendo intencionalmente abençoador na vida de quem quer que seja, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém.